Provérbios 19, 28. Na versão revista atualizada diz assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Na linguagem de hoje diz assim: a testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. No outro diz: a boca dos perversos devora a iniquidade. Então vejam só. Esse provérbio está abordando o que aqui? A conduta de ímpios e injustos, das pessoas que vivem da mentira, das pessoas perversas. A primeira parte do provérbio diz assim: a testemunha, ele chama testemunha de Belial, veja só. Belial é um dos nomes dados a Satanás. Satanás é associado não, é o pai da mentira, como a gente escuta falar, né? Então, a testemunha de Belial, ou seja, filho do pai da mentira, que também mente, escarnece da justiça. Ou seja, aquela testemunha corrupta. É alguém que dá um testemunho falso ou enganoso em um tribunal ou em qualquer outra situação que envolva a justiça. É aquela pessoa que deturpa os fatos. É a pessoa que não diz a verdade. É a pessoa que, em não dizendo a verdade, ela compromete até a própria justiça. Porque se ela não diz a verdade, ela mente, e ela inventa uma história, ela compromete o que? A integridade até do sistema judicial, porque a justiça não é feita. O sistema judicial está aí para fazer o quê? Justiça. Mas muitas vezes a justiça não é feita. Muitas vezes. Então, essa pessoa ela zomba do quê? Da seriedade da justiça. E mina a confiança das pessoas com relação à verdade e também à imparcialidade do sistema jurídico. Aqui está falando das testemunhas, meus irmãos, testemunhas corruptas. Mas veja só, a gente pode extrapolar como testemunha corrupta alguém que age de forma mentirosa. E muitas vezes o juiz também pode agir de forma mentirosa, o advogado pode agir de forma mentirosa. Tá? Eu já vi cada história na advocacia. Advogados que dizem assim: olha, conte a verdade para mim e deixe que a mentira eu crio. Então o advogado tem que saber a verdade do seu cliente para poder saber defender e deixe que a mentira eu crio. Veja só. Eu já ouvi isso dentro de sala de aula. Essas coisas que a gente não imagina, né, irmão? Mas eu já ouvi, de advogado. Né? Por isso que na justiça há aquela ideia da verdade formal e a verdade real. E a verdade real é o que realmente aconteceu. A verdade formal é o que se consegue obter com testemunhas e com os fatos. Muitas vezes a verdade formal, a verdade que está lá no processo, não é a verdade real. Tenta se aproximar daquela verdade. Tá? E as pessoas que mentem cada vez mais empurram essa verdade real, aliás, distanciam a verdade formal ali do processo da verdade real. Elas estão empurrando para tentar distanciar o mais possível. Né? E muitas vezes o crime não, o crime fica impune muitas vezes. O crime aconteceu, há um cadáver. Ninguém há como negar que houve um crime, mas quem foi que matou? Né? Há um cadáver. Ou muitas vezes não há um cadáver, mas há um crime. E quem foi que mandou? Né? Quem foi? Então, o texto está chamando a atenção de que a gente
tem que ter cuidado com essa testemunha, essas pessoas que mentem. Porque as pessoas que mentem e dão falso testemunho não só dão na justiça, dão na vida também. A segunda parte diz assim, que a boca dos perversos devora a iniquidade, ou mesmo que a boca do perverso, os maus têm fome de fazer o mal. Os maus têm fome de fazer o mal. Ou a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. O que é que está dizendo aqui, meus irmãos? Que a natureza perversa e ímpia dos que praticam o mal, ela é como uma boca, ele usa essa boca como metáfora. É uma boca que está aberta para falar sobre o mal, ou maquinar, ou tramar, ou criar estratégia para fazer o mal. E além de criar, de falar, ela age, né? Ou seja, fome de iniquidade é dizer que o indivíduo ele tem um desejo de praticar a maldade e a injustiça. O indivíduo que tem fome, como diz aqui o texto, a boca dos perversos devora a iniquidade, ou seja, ela come a iniquidade, ela sente vontade de fazer o mal. Meu irmão, você pode olhar para todo lado aí, o que a gente está vendo é isso, gente fazendo mal, gente praticando mal. Eu vi um vídeo essa semana dos bandidos fazendo chacota, né, dessa proibição de armas. O governo está proibindo as pessoas usarem armas para se defender. E os bandidos, um vídeo de bandidos fazendo chacota, dizendo, agora se você for pego, você vai ser preso. E a gente não. A gente sabe que o bandido vai ser preso, mas o que ele quer dizer é que estão ali para fazer o mal. E estão rindo, dando gargalhadas. Para fazer o mal. Então tem gente que é assim. A gente vive numa cidade que é considerada hoje, meus irmãos, a cidade mais violenta do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. É hoje considerada a cidade mais violenta do Brasil. Está em primeiro lugar. Não ganhou não, está em primeiro lugar, já foi um tempinho já. É. A cidade mais violenta do Brasil. Então, porque tem muita boca com fome de iniquidade. E a violência está em todo canto. Então, essas pessoas que praticam a maldade e a iniquidade, elas buscam ativamente cometer esses atos, serem perversas, né? Ficam alimentando as suas más intenções, os seus más desejos. E são coisas que não prejudicam a ela só. Na maioria das vezes prejudicam o outro. A gente vê de vez em quando, meu irmão. Semana atrasada teve um rapaz que foi morto no próprio negócio dele, foi trabalhar. Mataram um rapaz no centro do Recife, num bairro considerado classe alta, média alta. Está lá trabalhando, foi morto. Né? E tantas outras coisas que a gente escuta. Então esse provérbio nos adverte sobre a importância de quê? Da justiça e da verdade. Né? Enfatiza como é grave um testemunho falso, como é grave uma testemunha corrupta, como é grave uma pessoa que alimenta, né, a maldade e a injustiça. Ela alimenta e se alimenta da maldade e da justiça. Então a gente está sendo exortado a sermos o quê? Pessoas honestas e justas. Tanto na nossa forma de pensar, como na nossa forma de agir, na nossa forma de se relacionar. A gente tem que também resistir em praticar o mal. Temos que ter essa resistência. Nós temos que criar barreiras que nos impeçam de praticar o mal. Então somos alertados que há consequências por conta dessas condutas, né?
Primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai minar o respeito que as pessoas têm por nós. Segundo, a gente vai minar a confiança que as instituições têm. E terceiro, a gente vai prejudicar a sociedade como um todo, porque a justiça não está sendo feita. Teve esses dias agora 20 anos de um crime que aconteceu em Serrambi, os irmãos lembram, né? Naquelas 2 moças foram mortas, está lá, os 2 cadáveres, não tem um criminoso preso. E prescreveu já o crime. Ou seja, ninguém pode mais ser condenado. Mas o criminoso está aí, solto. A sociedade, que a gente fala naquela voz rouca, né? Que as pessoas comentam, sabe mais ou menos quem seja. Uns estão pagando de forma indireta, pelo que a gente está ouvindo falar. Outros não estão pagando e não vão pagar mais. Estão seguindo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pastor, o senhor conheceu Cris, né? Deixa eu terminar só o raciocínio. Aí, resultado. A gente é exortado a ser justo e a não praticar o mal. Somos exortados a buscar a justiça, a ter uma vida de retidão, ou seja, uma vida reta. E evitar o quê? Fazer o mal, cometer atos de maldade, não ter uma atitude corrupta com relação à vida, uma atitude corrompida, vamos dizer assim. Quando você vive baseado na mentira, você vive uma vida corrompida. Porque na hora que você vive na corrupção, na maldade, em fazer o mal, pensar no mal, é aquilo que o texto diz, a sua boca está aberta para devorar a iniquidade, para se alimentar do mal. Tá certo?